A paz do nosso Salvador Yahushua é o Mashiach. Aqui quem vos fala mais uma vez é o irmão André do canal Duas Casas de Israel Oficial. Como já dizia o mestre, quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Meus irmãos, a gente passou anos e anos, né, ouvindo pregadores pregando, homens, mulheres, pessoas pregando de forma extraordinária, cada mensagem impactante, mensagem que edificou a vida de muitas pessoas. Mas quando nós paramos um pouco, né? Paramos um pouco e começamos a analisar, a estudar, a meditar de forma mais concreta e objetiva as Escrituras, a gente consegue entendê-lo e compreendê-lo de forma maravilhosa concernente à vinda do Mashiach e o sistema do anticristo ou a vinda do anticristo. A gente consegue entender, né, só quando a gente realmente para meditar e comparar coisas espirituais com coisas espirituais. Eu vou trazer agora a bomba, vou trazer aqui uma bomba e vai ser bomba mesmo. Entendeu? Além de ser bomba, é algo que se as pessoas parar para analisar o que está ocorrendo hoje e o que a Escritura está falando há mais de 2000 anos atrás, é bomba. Por quê? Porque nós ouvimos dizer, né? Não, o anticristo vai vir daqui, o anticristo vai vir dali. Eu sei, a gente tem que falar mais de Cristo. Mas a vinda de Cristo, entendeu? A vinda de Cristo, Paulo diz para os irmãos de Tessalônica que a vinda de Cristo seria predita de manifestações do anticristo. João também diz isso. Você entendeu? A vinda de Cristo seria prevista de manifestações do anticristo. Então a gente está vendo claramente esse cenário que se fala mais do anticristo do que de Cristo, se fala mais do fim do mundo do que de Cristo, é um cenário onde a gente tem que ficar prudente. É um cenário onde a gente tem que ficar prudente, porque estamos vivendo tempos difíceis. Olha, o texto de 1 João, primeira epístola universal de João, capítulo 4. Eu não vou ler todo não, mas só vou ler um versículo, que é o versículo de número 3. E eu quero que os irmãos façam uma observação dentro desse versículo, ou dentro desse texto. Eu estou usando aqui uma Bíblia João Ferreira de Almeida, mas eu tenho aqui também outras Bíblias. Olha o que diz, 1 João 4, versículo 3. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas esse é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. Espera aí, aqui eu falei Jesus, a gente sabe que o nome do nosso Salvador é Yahushua, para que os irmãos venham entender, né? E não vou falar a respeito de nome, né, nesse vídeo. Eu quero falar a respeito do que a gente acabou de ouvir aqui, de ler. E eu quero focar somente nessa parte final do versículo 3. Né? E eis que já está no mundo. Espera aí. Aqui eu estou usando a João Ferreira de Almeida. Na Bíblia hebraica, diz esse, né? Na Bíblia hebraica diz, vocês ouvirão que ele está vindo. Bem, ele está aqui, agora, já está no mundo. Na Bíblia pentecostal diz, e eis que está já no mundo. Na Bíblia de Jerusalém diz, e agora ele já está no mundo. Na Bíblia arqueológica, esse mesmo verso, a parte final diz,
e agora já está no mundo, na arqueológica. Na Bíblia da promessa, João Ferreira de Almeida diz: e eis que está no mundo. Na hebraica diz: ele está aqui agora. Ele está aqui agora. Já está no mundo. Espera aí. João está falando aqui sobre os falsos profetas e também está falando daquelas pessoas que negavam que o nosso Salvador veio em carne. Todos aqueles que negam, né? Amado, não crê em todo espírito, mas provai os espíritos se são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisso conhecemos o Espírito de Deus, do Criador. Todo espírito que não confessa que Yahshua ungido veio em carne é do Criador. Todo espírito que não confessa que Yahshua ungido veio em carne não é do Criador. Então observe que todo espírito que confessa que Yahshua ungido veio em carne é do Criador. Todo espírito que não confessa que Yahshua ungido não veio em carne, como alguns dizem aí, 100% homem, 100% Deus, não é do Criador. E agora? Por quê? Porque João diz que mais vocês vão ouvir o que adivinha o anticristo, né? E eis que já está no mundo. Na hebraica diz, ele está aqui agora, no mundo. Então, em 85 a 95 depois de Cristo, João estava vivendo no tempo do Império Romano, né? E o mandatário naquela época de João era Domiciliano. Como é que João afirma categoricamente, como diz aí os estudados, que o anticristo, na sua época, já estava no mundo? João se equivocou? Será que João se equivocou dizendo isso? Porque Paulo diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que antes do dia de Cristo viria o quê? O afastamento, a apostasia, aonde ia ser revelado o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou aquilo que as pessoas transformam em objeto de adoração. Alguém está errado? Não. Lembra que mesmo nesse texto de 2 Tessalonicenses capítulo 2, o próprio apóstolo Paulo diz, e o mistério é que aqui ninguém compreende. João já mostrou ele está aqui agora. Mas Paulo diz, e o mistério da injustiça já opera. Quando Paulo diz que o mistério da injustiça já opera, Paulo estava falando do anticristo, ou o sistema do anticristo. E o que era o sistema do anticristo? Porque o próprio Cristo revela lá em Mateus capítulo 24 que a maldade, o amor iria se esfriar e a maldade iria aumentar. Esse é o anticristo. Por quê? Porque o anticristo, irmão, observe que é a negação de Cristo. O anticristo é todo aquele que nega a Cristo, é todo aquele que nega os princípios de Cristo. Você entendeu? Esse é o anticristo. Quem não crê no Filho não tem o Pai. É por isso que a gente consegue entender de forma maravilhosa que se João diz que o anticristo em 85 a 95 depois de Cristo, na sua época, já estava no mundo, e quem era que mandava no mundo naquela época?
a gente sabe, né? Na época do Império Romano, era o Império Romano que mandava no mundo naquela época. E hoje a pergunta seria: quem é que manda no mundo hoje? Hum? Quem manda no mundo hoje? Se não for a ONU. Se não for a ONU, quem é que manda hoje? Hã? Então quem manda no mundo é a ONU. E esse sistema que está interligado, é um sistema. A Agenda 2030, quem é que está por trás da Agenda 2030? Quem é que está por trás? Hã? Censurar as coisas, os seus filhos, o Estado ter poder sobre eles. Quem é que está por trás de tudo isso aí que eu estou falando assim com cautela para que o YouTube não venha derrubar esse simples vídeo? Hã? Quem é que está por trás de tudo isso que está acontecendo no mundo hoje?